A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos concedeu mais um dia. Mais uma vez Ele nos permitiu louvar e bendizer o seu santo nome, amém? Senhor Deus, hoje tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? A palavra de Deus hoje está em João, capítulo 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus voltou a dizer: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. E no versículo 19, ele diz assim: Disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Amém? Esse versículo aqui está relatando a última aparição de Jesus a seus discípulos. Jesus havia morrido e ressuscitado. Nos capítulos anteriores do livro de João, narra toda a trajetória dos discípulos com Jesus durante os seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério de Jesus na terra. Então, Jesus havia dado poder para os discípulos, Jesus havia instruído como deveriam agir e andar na terra, o que deveriam fazer e como fazer. Jesus tinha preparado seus discípulos para fazer o que ele tinha ordenado. Só que os discípulos pararam o ministério. Voltaram a ter a vida que tinham antes. Voltaram a ser pescador. Jesus então foi ao encontro deles no mar de Tiberíade. Chegando lá, ele encontrou alguns ali reunidos, entre eles estavam Pedro. E eles foram pescar e nada pescaram. Depois, Jesus disse a eles: vai, lança a rede e tal. E assim eles foram e pregaram muitos peixes. A Bíblia diz que quando Jesus o encontrou, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Jesus falou com eles, ordenou para onde deveriam jogar as redes, mas eles não reconheceram Jesus. Eles andaram com Jesus durante muito tempo. Ouviram Jesus falar com eles durante muito tempo, mas eles não reconheceram quando Jesus ordenou, quando Jesus apareceu para eles. Não reconheceram nem a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham sido vencidos pelas circunstâncias e pelo medo. Tinham sido vencidos pelos seus sentimentos. Agora eles estavam sozinhos, não sabiam mais o que fazer. Tinham esquecido todas as instruções que Jesus deu. As circunstâncias nos impedem de ver e ouvir a voz de Deus. As circunstâncias nos impedem de viver aquilo que o Senhor nos ensinou a viver. Não seja vencido pelas circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias à sua volta te impeçam de ouvir a voz de Jesus. A voz de Deus não era nova para aqueles discípulos. Eles já tinham ouvido a voz de Deus antes, só que eles não reconheceram, porque as circunstâncias à sua volta não os permitiram. Eles só reconheceram Jesus depois que o milagre aconteceu. Quando eles viram que tinham pescado tanto peixe que ali havia acontecido um milagre, foi que eles reconheceram que era Jesus. E quando eles se deram conta de que ali era Jesus falando com eles, eles voltaram e encontraram a mesa posta para eles. Mas o que Deus quer falar com você hoje é sobre suas feridas e sobre suas dores. Jesus tinha dado uma ordenância para Pedro. Vai fazer discípulos, curai em meu nome, operai grandes milagres, muito mais do que eu operei.
Essas foram as ordens para os discípulos, inclusive para Pedro. Só que Pedro tinha se tornado novamente aquilo que ele era antes de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi vencido pelos sentimentos dele. Lá atrás, nos capítulos anteriores, antes da morte de Jesus, Jesus disse a Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes. E Pedro, cheio de si, disse: Senhor, jamais te negarei. Jamais farei isso, Senhor Deus. Pedro era muito cheio dele mesmo, cheio de alta confiança. Jamais vou fazer isso, jamais vou fazer aquilo, Senhor, não. Era sempre assim. Nós somos assim também. Nós dissemos para Jesus: nunca vou te abandonar, Deus. Eu nunca vou parar de te louvar e te bendizer. Senhor, nunca vou fazer isso. Mas na primeira fraqueza que nós sentimos, nós paramos. Na primeira decepção, nós paramos. Na primeira ferida, nós paramos. Aconteceu o que Jesus havia dito a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia relata no livro de Lucas que na última vez que Pedro negou Jesus, Pedro chorou amargamente. Amargamente. Aquilo doeu profundamente em Pedro. Criou uma tristeza enorme em Pedro. Como pode? Eu, o discípulo que estive ali, eu tinha dito para ele que eu não faria isso. Eu jamais poderia negar Jesus depois de tudo que ele fez. E essa dor, essa amargura, essa tristeza fez com que Pedro parasse o seu ministério. Só que Jesus, ele conhece as suas dores. Jesus conhece as suas fraquezas. Jesus sabe aonde estão as suas feridas. Jesus conhece, ele sonda a tua alma, ele sonda o teu coração. E ele sabe do que você precisa para ser curado. Jesus então prepara a ceia novamente. Prepara uma mesa, prepara um banquete e recebe seus discípulos. Jesus alimenta eles primeiro. Então Jesus faz com que Pedro o confesse 3 vezes. Antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora, Pedro estava confessando o seu amor para Jesus 3 vezes. E na terceira vez que ele confessou que amava Jesus, ele compreendeu o que Jesus estava fazendo. Ele compreendeu que Jesus estava curando a sua ferida. Ele compreendeu que Jesus estava ali para limpar o seu coração daquela amargura. E ele chorou e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Jesus vai ao teu encontro hoje para curar a tua ferida. Assim como ele foi ao encontro de Pedro. Jesus nos dá a oportunidade de confessar o amor por ele todos os dias. Jesus está querendo sarar as nossas feridas todos os dias. Jesus não quer que nossas feridas, nossas dores, os nossos sentimentos parem o ministério que ele tem para nós. Pare a nossa caminhada. Jesus não quer que nós paramos, ele quer que nós prossigamos. O que Deus tinha para Pedro era tão grande e Pedro não podia parar por causa daquele sentimento, não. Jesus foi ao encontro dele, assim como ele está indo ao teu encontro nesta manhã, para te curar, para sarar essa ferida. Jesus tocou na ferida de Pedro e hoje ele toca na tua ferida. Ele preparou o cenário, ele preparou o banquete, ele alimentou eles, deixou eles fortes. Então, ele disse para Pedro: segue-me. Daquele dia em diante, Pedro deu continuidade ao seu ministério. Aquele que estava retido na vida de Pedro começou a caminhar. Em sua primeira pregação, após aquele encontro, foram 3.000 almas salvas para Jesus através de Pedro. Deus tem muito para fazer através de você. Você não pode deixar que as suas feridas e suas dores
Pare aquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus vai ao teu encontro hoje, assim como ele foi ao encontro de Pedro. Assim como ele curou a ferida de Pedro, ele também vai curar a sua. Ele sabe do que você precisa. Você não precisa nem sequer falar. Você não precisa nem sequer abrir a sua boca e dizer do que você precisa, porque ele sabe do que você precisa. E ele tem a cura, porque ele é a cura. Não adiantava alguém dizer alguma coisa. Não adiantava ninguém dizer a Pedro, Pedro, não, Pedro, levante-se, Pedro faz. Não! A cura para Pedro era Jesus. Então Jesus foi lá, alimentou Pedro, abraçou Pedro e fez com que Pedro confessasse 3 vezes. Assim como negou antes, agora ele confessava o seu amor. Jesus é a cura para as suas dores. Ouça a voz dele. Permita que ele vá ao teu encontro. Permita que ele te alimente. Permita que ele te abrace. Conversa com ele. Ouve a voz dele. Porque enquanto ele fala contigo, ele te cura. Porque enquanto ele falava com Pedro, Pedro era curado. Enquanto Pedro dialogava com Jesus, enquanto Pedro ouvia Jesus, Jesus estava curando e tratando as feridas de Pedro. Tornando novamente um homem livre. E assim Pedro deu continuidade a tudo que estava retido e parado na sua vida. Deixe Jesus falar com você. Ouça a voz daquele que é a cura para as suas feridas. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Fiquem com Deus e até amanhã. Jesus te ama. Ele vai ao teu encontro. Ele é a cura que você precisa para prosseguir. Fiquem com Deus.